casa. Amém? Acho que foi, já está dando ao vivo lá. Está indo? Aí. Muito bem. Quero saudar você que está aí pelo Facebook, com a graça, com a paz, com a misericórdia e com o amor. Bem-vindo. Estamos aqui no Núcleo Avançado Cristo Vivo, aqui na cidade de Mangaratiba. Quero dizer a você que tu és mais que vencedor. Está um pouquinho torto ainda, Gisele. Estamos aqui tentando ajustar aqui o nosso celular para gravar o culto. Mas tá bom, tudo aqui. Oi? Então tá bom, acertou. Muito bem, bem-vindos todos. Nós estamos aqui no Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba, Rua Paraty 54, Praia do Saco. Venha fazer-nos uma visita. Costumo dizer que o Núcleo Avançado Cristo Vive é o seu lugar de refúgio aqui na Costa Verde. Nosso tema da mensagem de hoje: águas vivas sob o entulho dos filisteus. Livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 17, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Senhor Deus e Pai, que essa palavra penetre ao nosso coração, que essa palavra venha encher o nosso coração de alegria, porque sabemos que Tu estás presente em nosso meio, sabemos que Tu tens nos guardado, somos povo escolhido, somos uma geração de vencedores, geração como nunca houve e como nunca haverá. Assim tem sido falada a Tua palavra para as promessas para o ano de 2022, que é o ano do grande avivamento. Então, Pai, nós já Te agradecemos, porque sabemos que os efeitos que serão formados por essa palavra já produziram os frutos que por Ti já foram determinados. Te louvamos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amados, ao longo da história da igreja, já se vão muito tempo, nós vemos falsos mestres criando muitas doutrinas, e doutrinas estranhas. E com elas, essas doutrinas, elas vêm e elas entulham a verdade da graça de Deus. E faz com isso que o povo seja o quê? Enganado, seja ludibriado, seja iludido, e não viva a verdadeira palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela fala o quê? Fala que nós somos raça eleita, fala que nós somos sacerdócio real, fala que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas esses entulhos que chegam, eles vêm e as pessoas começam a se sentir nada. Não, mas eu não sou digno. Você diz, não, você é mais que vencedor. Eu? Mas como? Não, você é uma raça eleita, você é sacerdócio real. Não, eu não mereço isso. E as pessoas muitas das vezes, não, olha, eu tenho que fazer sacrifícios, eu tenho que me humilhar, eu tenho que me chicotear para poder atingir alguma coisa. Por quê? São entulhos. E é ao longo dos anos que essas coisas vieram acontecendo. Muitas das vezes vieram de uma forma, veio de outra, né? Cria-se esses movimentos que surgem, de repente surge um movimento, né? Aí vai com aquela força, aí você pensa, aí o camarada daqui a pouco esfria tudo. Por quê? São doutrinas de homem. Doutrina de homem não prevalece. Não adianta que não prevalece. E esses falsos mestres,
esses que se dizem o tal, eles querem o quê? Eles querem escravizar o povo de Deus. Vamos lá, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Segundo livro de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou aproveitar, vou indo lá no domingo comprar uma Bíblia nova para mim. Que essa daqui, das minhas coisas, já estão querendo saltar. Diz assim, o versículo 1. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até a ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Ah, tá bom, nós sabemos que esses aí, o que eles estão procurando é uma repentina destruição. Mas até que isso aconteça, olha só, a farra, me desculpem o termo, que eles vão estar fazendo. Vão estar trazendo, vão estar introduzindo dissimuladamente heresias destruidoras. É o que nós mais temos visto por aí. E ainda em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, que nós estamos vivendo neles, né? Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então, ainda foi até mais um versículo, né? Acabei indo até o 3. Então, olha só, o que acontece? Eles são pessoas que, com sua hipocrisia, falam mentiras que vêm exatamente cauterizando a própria consciência e também daqueles que os seguem. E aí eu costumo dizer, sabe o quê? Quando você conhece a palavra, quando você está firmado na palavra, você não está livre de passar por algumas situações. Você vai passar. O sol nasce para justo e para injusto, a chuva cai para todos. Mas acontece o quê? Você está firmado na palavra, então você sabe também a sua posição, você sabe quem está contigo e você sabe que Ele já te fez mais que vencedor. Está no meio da situação, mas você vai sair, porque Ele está contigo. Ele já deu ordem a teu favor. Mas quando você firma a tua fé num vidro com óleo, esse aqui é álcool em gel, um vidro com óleo, né? Você firma a sua fé numa caneta, numa fita, né? Num copo d'água, numa pedra que veio. Na hora que vem os embates. Só uma pergunta: que diferença tem para quando as pessoas estão lá fora e aí você entra na casa e olha e atrás da porta tem lá um molhinho, tem uma espiga de milho? Diferença nenhuma. Desculpem, tá? Espiritismo evangélico, isso. É você trocar a sua fé, botar a sua fé em cima de objeto, em cima de... E quando vier os embates, não vai acontecer nada, sabe? Porque você firmou a sua fé, vai acontecer que você vai se desesperar. Você não vai ter força para enfrentar, porque a sua fé está firmada em feno, em palha. Mas quando você tem a sua fé firmada na rocha, na palavra do Senhor, aí você
Ah, mas tem hora que se chora. Claro, chora, você é ser humano. Mas você sabe que você é mais que vencedor. Aleluia. Você sabe que vai. Você dorme, não foi hoje, mas vai ser amanhã. Você já acorda, não, é hoje. E se não for hoje, você vai dormir e vai dizer amanhã. E você vai acordar, vai ser hoje. Porque você conhece o Senhor da tua salvação. Agora, o apóstolo Paulo, ele sempre se preocupava com os entulhos doutrinários. Já não é novidade, não é para os dias de hoje, né? Ele se preocupava, esses entulhos criados lá pelos filisteus, né? E por isso, praticamente, em quase todas as suas doutrinas, advertia para esses erros que geram apostasia. Então o apóstolo Paulo tinha essa preocupação. E os filisteus? Por que falam-se dos filisteus? Porque eles veneravam a uma variedade de deuses, né? E um dos principais era Dagom e Baal. E eles eram politeístas. E para isso eles inventavam lá tudo que fosse ideia para cultuar lá os seus deuses. Então, se você deixa se levar por isso, porque nós acreditamos num Deus que não vemos, mas sabemos que habita em nós. Agora tem gente que não, só você. Não, eu preciso tocar. Eu preciso ver. Se não ver. E a fé é exatamente isso. É você crer em coisas que se esperam e ter convicção de fatos que se não veem. E Paulo, ele chamava esses perturbadores, né? Falava que eram perturbadores. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9, diz assim, ele falando da igreja da Galácia, ele diz, olha, admira-me, não tem esse olha não, tá? O olha aqui foi por conta do pastor, viu? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Já estavam mudando a sua maneira de pensar. É só você lembrar do povo hebreu, né? Moisés foi e abriu o mar. Quando passou para o outro lado, já estavam fazendo isso. Porque, sabe o que acontece? É o que eu digo sempre. Uma caixa de maçã, se você tiver uma maçã podre, ela estraga as outras. E aí, por quê? A má conversação corrompe os bons costumes. Então, quando você sai da congregação, quando você deixa de congregar, quando você deixa de estar junto com os teus irmãos, e você por acaso vai por um breve período lá fora, e se você se deixar contaminar, você vai ser aquela maçã boa que agora está apodrecendo. É verdade. Então, ele diz aqui, ó, admira-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbem, por isso que eles chamam de perturbador, e querem perverter o evangelho de Cristo. É o que eles querem, é perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho, que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, seja maldito. Versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então, amados, o apóstolo está dizendo, olha, são perturbadores. E perturba, porque cada um inventa um negócio. Cada um inventa um negócio. E eles agora inventam uma série de coisas, né? Pinta a igreja de preto, bota latão, bota luzinha. Ah, mas nós precisamos pregar a palavra do Senhor. Precisamos pregar a palavra do Senhor. Precisamos falar da sã doutrina. Precisamos dizer, olha,
O caminho é esse aqui. Aí tem uns aí que já vão lá, já bota o talite, já bota o quipá, já entra falando hebraico. Não leva a nada. Doutrina de homem. Doutrina de homem. Então, querem fazer o quê? Eles querem levar o povo aonde? À escravidão. Gálatas capítulo 2, versículo 4 e 5. E depois o 14 diz assim: e isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós. Versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, Cefas que é Pedro: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Entendeu? Ele queria viver na graça, feliz da vida, tirando onda, mas queria obrigar o gentio a viver como judeu. E aí Paulo chega e chama ele aqui. Vamos ter aqui um pé de orelha. Vamos aqui conversar nós dois. Que história é essa, rapaz? Se você, judeu, está querendo viver como gentio, está obrigando o gentio a viver como judeu. É o que nós temos visto. É o que nós temos visto há muitos anos atrás. Teve um que dizia que você não podia ter televisão dentro de casa. E quando chegaram na casa dele uma vez, tinha televisão dele no banheiro. Entendeu? Como é que é o ditado, hein? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, não é isso? Não, é por isso que o apóstolo Paulo disse: seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Faça o que eu faço e faça o que eu mando, porque eu mando e faço. Você é exemplo. Você é exemplo. É assim que nós temos que viver. E aí o que acontece? Eles também, eles não fazem a coisa de qualquer maneira. Eles não fazem. Você quer ver eles fazem um negócio assim, sabe? Porque eles apresentam um entulho que fascina. A pessoa passa aqui, aí olha, pô, pequenininho, luzinha que não pisca, só se der uma queda de luz aí da Enel. Aí passa na outra ali, um montão de luz piscando, rapaziada pulando. O que é isso? É um baile gospel. E aí você vai ver. Mas é um negócio que fascina. É o que eu digo sempre. O pecado, ele atrai. Ele atrai. Não adianta. O pecado não vai chegar para você ruim. Ele vai chegar de uma forma bonita, vai te atrair. E depois que você entrar, aí ele se apresenta de outra forma. Então, Gálatas capítulo 3, versículo 1. O apóstolo falando lá com os Gálatas: ó Gálatas insensatos. Insensatos. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Todo mundo conhece a história de Cristo. Todo mundo sabe que ele foi crucificado. Como que agora vocês estão se deixando levar? Quem vos fascinou? As doutrinas trazidas por filisteus, entulhando os poços, né? E essas doutrinas são o quê? São vãs sutilezas. É assim que a palavra de Deus trata, como vãs sutilezas. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10. Amados, olha, vou ser sincero, só é enganado quem quer.
A palavra de Deus, ela adverte para tudo que é lado. Ela te prepara para você enfrentar com sabedoria. Você só é enganado se você quiser. E aí diz aí, Colossenses 2, 8 a 10. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Mas olha como é que começa. Cuidado, tome cuidado, esteja em alerta, preste atenção, abra teu olho, para que você não venha a ser enganado, né, com essas filosofias, com essas historinhas. Olha assim, sabe? Leva lá uma rosa, leva uma bola com ar profético. Aí chega em casa, você abre a bola lá, solta o nó, e esse ar profético vai se espalhar na tua casa. A palavra de Deus nos fala que o Senhor, nenhuma praga chegará à nossa tenda. É isso que nós precisamos crer, é isso que nós precisamos exercer, é essa fé que nós precisamos exercer. Querem esconder as verdades da graça de Deus. Não, isso é heresia. E predestinação, que isso? Isso é do diabo. E vocês não batizam não, olha, Bispo Cleide tem uma experiência dessa aí, né? Não sei, mas vão enredando com doutrinas estranhas, com vãs sutilezas, sacrifícios de tolo, se apoiam em filosofias humanas, se apoiam em sabedoria terrena, e isso faz o quê? Deixa o povo apático, deixa o povo indiferente à verdade do Senhor. E aí é o que eu falei, quando vem, você liga a televisão, eu era um bêbado, não tinha nada. Mas depois que eu entrei aqui, tem 2 meses que eu estou aqui, já tem 10 carros, 50 apartamentos, e as pessoas vão. E aí sabe o que acontece? Quando chega e vê que não é nada disso, sai. E para você falar de Jesus de novo, vai suar a camisa. Porque aí... E a minha pergunta sempre, quando eu vejo uma pessoa que se diz desviado, eu digo assim, olha, só vou te fazer uma pergunta. O que Jesus te fez? Porque a culpa é de homens. Mas quem paga é Jesus. Quem paga é Deus. Não quero saber desse Deus não. Por quê? Não, porque eu fui para lá porque disseram que lá ia ser assim, ia ser... Mas disseram, mas foi ele que disse. O problema todo é esse, né? Então, deixa o povo apático, deixa o povo indiferente às verdades de Deus, deixa o povo com uma vida espiritual confusa, uma vida espiritual frágil, sem perspectivas de vitória, sem perspectivas de conquistas. Povo esse que são desviados da sã doutrina. Eles são desviados da sã doutrina. É mais difícil, eles acham mais difícil pregar a verdadeira. Mas sabe por causa de quê? Porque eles têm que trazer a ovelha ali. Cabresto curto, né? Ali, agarrado. Me lembro que há muitos anos um irmão virou para mim e falou assim: pastor, e se eu quiser ir visitar uma igreja? Eu falei, desde que não seja no domingo, que é dia de culto aqui na nossa igreja, você pode ir em quantas igrejas você quiser. E se eu resolver ficar por lá? É porque você não era daqui. Acabou. Eu sei a palavra que eu trago para a igreja. Eu sei a doutrina que eu sigo. Eu sei o caminho que eu vou. E aqui nós pregamos o quê? Bíblia.
E Bicuí, uma vez, começamos a palavra, quando veio o primeiro versículo, a irmã falou, vai começar o turismo bíblico. Bom, se você quiser vir para um turismo bíblico, contato da Gisele, que trabalha com turismo, ela vai fazer um pacote, você vem, passa aqui um ano inteiro com a gente. Nós temos culto aqui terça, quinta e domingo. Venha participar desse turismo bíblico. Mas eu te garanto que você vai fazer uma bela viagem pela Bíblia que vai te fortalecer, que vai te deixar. Ah, eu não vou ter problema? Não, você vai sim, porque todo mundo vai passar por dia bom e por dia mal. Mas você não vai ser como estava no louvor, escravo do medo, porque o medo escraviza. Por que você não vai ser escravo do medo? Porque você sabe a quem você tem servido. Você conhece a verdade da palavra de Deus. Você está firmado na rocha que é Jesus. Esse é o grande segredo. Essa é a verdade da palavra do Senhor. E não adianta as pessoas se levantarem dizendo, não, mas a palavra precisa, sim, a palavra precisa ser pregada a tempo e a fora de tempo, mas a palavra da verdade. Essa história de ficar criando subterfúgio, criando jeitinho, para, não, mas se não for assim, a minha pergunta é, e os antepassados? Que o negócio era muito mais sério que hoje, né? No tempo lá dos nossos avós, que era, ó, chapéu, terno, um calor de rachar. Eu me lembro que uma vez aqui em Mangaratiba, um pastor não falou comigo porque eu estava de bermuda. Era assim. E nem por isso eu saí do Evangelho. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 ao versículo 7. Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7. Diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para te mostrares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupe com fábulas, olha, são fábulas, genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente administração visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem o assunto sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabe como é que é a história? Você chega perto de um desses e fala assim, mas irmão, e essa passagem que fala isso? Isso é mistério. Aqui nós não temos mistério. Aqui nós temos a verdade revelada. Nós temos como é que pode um livro com mais de sei lá quantos mil e tantos anos que nunca mudou, é a mesma palavra? É mistério. Ué, que mistério é esse que nunca aparece? É isso que eles fazem, é mistério. Eu há muitos anos atrás eu cansei de ouvir isso. E pastor, isso é mistério. Eu falei, não é não. É porque o mistério é a verdade revelada da graça de Deus. O mistério é que leva o povo a dizer, não, peraí, sou mais que vencedor, sou povo escolhido, sou eleito. Né? Então, você pode até estar perguntando, mas que entulhos são esses, pastor? Porque nós sabemos que os entulhos de Isaac, dos poços, quais eram, mas que entulhos são esses? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, primeiro entulho, e a ensino de demônios. Tome entulho.
pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então, ensino de demônio, espíritos enganadores, hipocrisia, mentira. É o que você pode ver aí. Aí você chega e começa a falar. E aí as pessoas começam a se levantar contra você. Por quê? Quem se levanta contra você? É porque está vivendo nisso aqui. Tá? Está vivendo nisso aqui. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao versículo 5. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as que são palavras, com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado. Nada entende, mas tem a mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. O enfatuado é o quê? Presunçoso, arrogante. E eles querem o quê? Eles visam o quê? Fonte de lucro. Efésios capítulo 4, versículo 14. Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro. E é assim que vive. Olha, você já sabia? Naquela igreja ali, tem uma corrente. Aí o outro vem, não, mas a corrente da minha é mais grossa, é mais forte. Aí o outro corre lá, olha, mas a minha corrente agora tem mais um elo. E eles ficam igual o menino, vai para um lado, vai para o outro. Ih, rapaz, olha lá na minha igreja, olha, é assim, e começa, e olha, quando eu saio de lá, eu estou todo arrepiado. Vocês querem ficar arrepiado? Vamos comprar um ar-condicionado, a gente bota no faz aí menos não sei quantos graus, todo mundo sem casaco, te garanto que você vai ficar arrepiado de frio. Não, olha, eu fui lá naquela igreja e não senti arrepio nenhum. Arranjar umas penas, né? E a gente escala aí uma meia dúzia, vai assim, passa a pena, aí a pessoa vai, viu? Você ficou arrepiado. Gente, só brincando, só rindo, por isso que a gente está vendo hoje acontecendo. Efésios 4,14, né? Vamos lá, vamos completar. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Há muitos anos atrás, tinha uma denominação que você não podia cortar cabelo, você não podia usar brinco, você não podia passar batom, você não podia. E hoje, todo mundo anda bonito, graças a Deus. Tinha outra denominação que você não podia se raspar, aí as moças tinham que andar com os braços assim, porque estava tão cheio debaixo do braço. Hoje, graças a Deus, está raspadinho, bonitinho, depilado, todo mundo bonito. Então, amados, é isso que são doutrinas de homens. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 15 a 17. Diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfias. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Até o 17, né? Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeiras. Então, são pessoas que fazem, sabe o que? Eles negam a deidade de Cristo. Falam, trindade. Não tem trindade. A Bíblia nunca falou de trindade. Não tem trindade. João capítulo 10, versículo 30.
João capítulo 10, versículo 30. Amém? Amém. Diz assim: eu e o Pai somos um. Não diz aqui, ó, o Pai está lá, eu estou cá, e a hora que eu for para lá, aí o Espírito vai ficar cá, e aí vai ser o Pai, eu e o Espírito. Não, eu e o Pai somos um. Mas eles negam isso. E aí, quem não tem conhecimento da palavra, aí começa, vai orar. Aí, bom, eu tenho que orar, eu vou orar pelo Pai, aí ora do Pai, aí ora pelo Filho, aí ora pelo Espírito Santo. Ih, mas eu acho que eu orei mais para um do que para... Será que não vai dar inveja? É isso que nós vemos por aí. É isso que nós vemos por aí. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Será que eles não vão ficar brigando? Não, olha, o pastor Newton orou mais por mim. Amados, que isso? Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. O Senhor dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele diz assim, ó, aquele que era, que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso. Então ele é um. Pervertem, eles querem perverter a doutrina. Querem fazer com que as pessoas olhem para tudo quanto é lado. Querem perverter a doutrina. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 16. Do versículo 10 ao versículo 16. Porque existe muitos insubordinados, palradrões frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles são corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras, e por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Reprovados para toda. Serão, sabe o que? Cobrados. Vão dar conta. Vão dar conta. Uma coisa eu tenho certeza. Se no meio desses tem lá um eleito de Deus, ele vai ser tocado, ele vai ouvir a sã doutrina e ele vai sair desse meio. Mas quem pregou essas palavras, esses vão dar conta. Vão prestar conta dos seus erros. Porque a Bíblia não te ensina isso não. Não ensina não. Tito 2, versículo 1. Diz assim, tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Então fala o que convém a sã doutrina. Amados, o nosso ministério, em 1989, recebeu a revelação da graça de Deus. Eu, quando me converti em 1986, na verdade, desde pequeno, eu já ia em alguns cultos, né? Tinha algumas igrejas
eu ia, minha mãe levava lá, vamos lá, e eu ia. Mas foi em 1986 que eu me converti. 3 anos depois, aí já veio a revelação da graça, de 1990 para cá. Então, o que acontece? Com isso, a partir daí, começou um processo de livrar dos entulhos doutrinários. No início, foi massacre mesmo, foi um negócio assim, sabe? Era heresia, seu herege, seu isso, seu aquilo. Falavam que o apóstolo estava levando as pessoas para o inferno. E foi um negócio, mas prevaleceu. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus. Sempre foi a palavra de Deus. Sempre foi. Sempre foi. Se levantaram uma vez, porque eu depois de sair da sede, aí fui para Anchieta, depois de Anchieta eu fui por um bom tempo independente, mas eu nunca deixei de pregar a palavra da graça. Eu sempre acompanhei os seminários da graça de Deus. E aí o que acontece? Você chega numa hora que eu vou para onde? Você não tem para onde ir. É a pessoa que foi lá e se formou em engenharia. Aí tu pega e bota ele numa turma de CA. O cara vai ficar ali deslocado. E a gente vai aí em alguns lugares e fica deslocado. Aí dá vontade de falar, mas você não fala, por respeito, você está na casa do irmão, então é melhor muitas das vezes nem ir. Entendeu? E aí o que acontece? Nós buscamos, depois dessa revelação, buscamos e temos buscado o quê? Conhecimento. Intimidade com Deus. Os nossos olhos, dia após dia, são iluminados. E nós temos visto o fluir das águas vivas. Nós temos visto acontecer. Né? Estamos posicionados para desfrutar de um grande avivamento. E é o que eu tenho falado aqui, as igrejas têm falado sempre. Somos uma geração qual nunca houve e nunca haverá. Então nós precisamos estar prontos, precisamos cada vez mais deixar que essa palavra venha fluir. Lá no versículo 19 de Gênesis 26, você não precisa de lá, vai falar que cavaram poços e encontraram água. Então você está aqui, vai, se tem ainda algum rançozinho, você que está aqui presencial, você que está aí online, você que está acompanhando sei lá que horas pelo YouTube, se existe algum ranço, não, mas eu tenho aqui na minha carteira uma santinha aqui, que foi a minha tataravó que deixou para mim lá, a tataravó já não está mais aí, se bobear muito, nem os ossinhos estão mais, pega esse papelzinho e joga fora, tira isso do teu caminho, tira isso da tua vida. Tá? Não, mas olha, eu passei por uma igreja, não tem muito tempo, me deram lá uma fitinha. Desamarra, meu filho. Né? Desamarra, joga a fita fora, sai desse negócio. Vai viver a novidade de vida, vai viver a graça de Deus, vai entender a palavra de Deus, procura pesquisar, procura conhecer. Já falei, mas eu tenho dúvida, liga para mim. Vocês têm meu telefone aí através do WhatsApp. Através da rede social. Pastor, eu queria falar contigo. Passa para mim seu WhatsApp, eu passo. Você quer anotar agora? 21 984 84 3969. Pronto, passa um zap aí. Pastor, um versículo tal, assim, vamos conversar. Mas eu preciso, se você quer conversar, você quer aprender, venha disposto a aprender. Porque se você vem disposto a discutir, você bateu na porta errada. Porque, eu paro de falar, acabou. Aí eu vou falar do meu time, que é o melhor do Rio de Janeiro, que é o Fluminense, entendeu? Eu sou tricolor de coração. Vou falar que já passei pela caserna, fui do Corpo Fuzileiro durante muitos anos. Vou mudar o rumo da prosa. Não, eu quero ouvir, eu quero entender isso aí. Como eu, por muitas das vezes, já procurei entender. Então, peraí, aqui, eu vou entender isso aqui. Você tem que pesquisar, você tem que entender. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2 a 17, fala que é o firme fundamento, né? Diz aí assim, do 13, do 17 ao 19, diz assim: além disso, a linguagem desses corrói,
São linguagens que corroem. Como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Graças a Deus não é a fé de todos, né? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Você crê que você é conhecido pelo Senhor? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Aparte-se da injustiça. Aparte-se. Tá? Nós fomos preparados, sabe para quê? Para uma boa obra. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Nós somos e estamos todos os dias sendo preparados para uma boa obra. Filipenses 1, 6 diz assim: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor começou uma boa obra na tua vida. Amém. Ele vai completar. Não vai ficar, sabe? Tem gente que começa alguma coisa e para no meio do caminho e não vai mais adiante. Mas o Senhor não. Ele começou uma boa obra e Ele vai completar. Mas pastor, é tanta pancada. Mas fica tranquilo, se você está levando pancada, é para você ficar forte. Olha, eu vi um filme hoje. Eu vi um filme ontem e vi a sequência do filme hoje. Ali eu aprendi duas coisas. Uma hora o rapaz chega de frente para o espelho e o outro diz para ele: você está vendo esse que está aqui? Aí ele: esse é o teu pior inimigo. Eu chamei a pastora e falei assim: ouve só isso aqui, é uma verdade. O pior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Se você não estiver firmado na palavra, daqui a pouco a tua mente não colocou o capacete, eu vou ver. E uma outra hora ele precisava enfrentar um cara maior do que ele. O treinamento dele foi só levando pancada, só levando pancada. Por quê? O treinador dizia para ele: tu está apanhando, mas lá você não vai sentir. Então, às vezes você está levando pancada, mas Deus está só ali do teu lado. Fica tranquilo, estou só te treinando. Porque aonde eu vou te usar, fica tranquilo, é você mesmo. Porque nós não entendemos, nós somos seres, mas quem somos nós? Olha, se nós entendermos a palavra de Deus, entendermos a vontade de Deus, não é a vontade de Deus, é a nossa. Nós só sabemos uma coisa: a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Só que o bom, agradável e perfeito, no nosso entendimento, muitas das vezes, peraí, não é assim não, né, Deus? Tem que ser do jeito que a gente quer. É igual você vai conversar com uma pessoa: eu precisava de um conselho. Aí você dá o conselho. Não, mas não é. Então fala o seguinte: se você precisar de um conselho, diz para mim o que é que eu te falo. Eu já falei isso com uma pessoa. Já tinha falado uma vez, aí que... Não, mas não é assim. Eu falei: então você faz o seguinte: quando você quiser um conselho, você fala para mim o que você quer ouvir de mim, que eu vou te dizer. Só que não é o que tem que ser falado. Então, amados, nós precisamos entender isso, porque eles estão aí fazendo o quê? O vento aqui já fez uma festa. Pervertendo a sã doutrina. Filipenses 2,13, lemos? Não. 2,13. Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós, diga amém, amém, tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Mas não é a sua não, tá? É a dele. Mas pastor, mas aqui está dizendo que é a sua. Não, a sua não, a dele. A boa vontade dele para a tua vida. É ele quem realiza em você a vontade dele, do jeito que ele quer. Do jeito que ele quer. Pastora Ana, por exemplo, qualquer dia ele vai se levar para um lugar com muita barata. Ela tem medo de barata. Levar ela e a Gisele junto. Amado, nós precisamos estar, a gente brinca, mas a coisa é séria. É verdade. É verdade. Né? Vamos até Colossenses capítulo. É porque também se deixar, fica muito, a gente acaba pulando. Puxa, pastor, o negócio ficou sério aí. Não, vamos lá. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Diz assim, ó: cuidado. Vamos lá de novo. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas. Cuidado, cuidado.
conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Sabe? Esse aviso não é antigo, é para hoje. A palavra de Deus, ela é fiel. Ela é a mesma ontem, hoje e amanhã. Você vai pegar a Bíblia e vai ser a palavra de Deus falando contigo, porque ela é fiel, ela não muda. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser para todo sempre. Não tem jeitinho, não tem jeitinho, né? Então, amado, quando o primeiro lugar na igreja deixar de ser ocupado por Cristo e passar a ser por homens, começa uma mistura do que é sagrado com o que é do Senhor. Começa a se trazer o profano para dentro da igreja. E é o que nós estamos vendo acontecer. É o que nós estamos vendo acontecer. É o profano sendo trazido para dentro da igreja. Não é a igreja invadindo o mundo, é o mundo vindo para a igreja. E as pessoas estão achando que isso é muito normal. Quando permitem que o modernismo, o humanismo, as filosofias desse século tomem lugar na sã doutrina, estão firmando o caminho para a apostasia e destruição. Mas, pastor, isso tem que acontecer. Diz que no último tempo muitos apostatarão da fé. Ah, tá, porque tem que acontecer, você vai deixar? Porque tem que acontecer, você vai deixar acontecer? Você vai deixar a coisa andar de qualquer maneira? Não, você tem que falar a verdade, porque senão você vai ser cobrado. Ah, mas esses que falam as coisas erradas vão ser cobrados. Vão sim, mas você também, se não falar a verdade, você vai ser cobrado porque se omitiu. Né? Então, eu quando entrei na Marinha, eu ouvi uma frase que eu nunca mais esqueci. Foi a primeira frase que eu ouvi, que eu li. Eu entrei no alojamento logo quando eu cheguei, tal, todo prosa, né? 17 anos, aquela coisa, está no corpo de fuzileiro, e aí estava lá: quem não sabe obedecer, não sabe comandar. Aquilo ali eu gravei. Então, sabe? Não é assim não. Aprenda a ouvir, aprenda a obedecer. Não dê caminho para erro. Não vá, porque se você vai por tudo, porque tem muito comando aí que é errado. E comando errado você não obedece. Entendeu? Comando errado você não obedece. Então, não se deixe permitir os modernismos na sua vida. Não deixe de se permitir ao humanismo na sua vida, as filosofias desse século. Tá? Senão você também vai estar num caminho de apostasia e de destruição. É preciso tocar a trombeta. E você tem que tocar a sua trombeta todo dia. Como é a sua trombeta? Sou eleito, sou separado, sou filho de Deus, sou predestinado, tenho o meu nome escrito no livro da vida, sou nação santa, sou mais que vencedor. Você começa já seu dia tocando a trombeta. Satanás já começa a ficar agitado. Deixa ele se agitar para lá, o problema é dele. Mas você é mais que vencedor. Você, meu irmão, você, minha irmã, foi chamado para reinar em vida. Não, mas o médico disse. Mas o médico disse, nós falamos aqui logo como o médico disse: olha, acabou, o pulmão dele está tomado, é metástase. Aí você ouve isso, vai morrer, vai para casa usando um balão de oxigênio, e o amigo foi para casa sem balão e já estão fazendo tratamento. Vamos começar a quimioterapia, vai começar de novo, e eu creio que ele vai ser curado. A senhorinha lá, mas olha, ele já está com problema no cérebro, já não mexe, mas já não abre o olho, já não mexe, abriu o olho, já se mexeu. Glória a Deus. A menina foi para o centro cirúrgico para ter um neném, já com, não, mas pode ser, não vai acontecer nada. Amém. A menina me ligou, vamos orar, não vai acontecer nada. Oramos. Quando chegou de noite, ela: pastor, o neném nasceu. Mandou as fotos do neném. Está lá o neném pegando peso, a mamãe já está em casa, já está pegando o neném no colo, quando vai na maternidade, pega no colo. Então, amados, isso é o quê? É fé. É fé, é a verdade da graça de Deus.
porque Ele levou sobre si todas as nossas dores Amém. e todas as nossas enfermidades. É preciso que você toque a tua trombeta, que você dê voz de comando, que você tire os entulhos que ainda porventura existam, tá? Seguir segundo Cristo para o avivamento. E para encerrarmos, Romanos 12, 2. E aí nós já temos falado ele de 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Porque essa é a vontade de Deus para a tua vida, porque assim diz o Senhor nessa noite. Amém? Queria convidar a Bispa Cleide para que estivesse impetrando a bênção apostólica, né? Veio aqui, tem que trabalhar um pouquinho. Amém. Glórias a Deus. É sempre um prazer tê-la conosco, viu? Passe por aqui. Aleluia, Jesus. Estenda suas mãos para o altar. Amém. Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Graças te damos porque sabemos que Tu és Deus sobre as nossas vidas, Pai. Sabemos que Tu pode fazer o infinitamente mais de tudo que foi pregado nesta noite. Por isso, na autoridade que Tu me constituiu, Senhor, eu declaro que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja hoje e eternamente com todos nós. Que nós possamos viver esse grande avivamento que o Espírito está falando à igreja. Que a igreja receba, em nome de Jesus, uma semana abençoada para todos. Em nome de Jesus, que reina para todos sempre. E a igreja de Jesus diga amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. Uma semana de vitória Amém. para nós, em nome de Jesus. Total provisão de livramento para o